Então tá, pessoal, olha só, eu fiz uma listinha aqui com base nos conteúdos que tá lá no edital do Sedup e, enfim, eu vou dividir por partes porque são 4 partes e tentar dar uma clareada para vocês o que é cada conteúdo, o que diz lá cada uma dessas partes, tá? Não se preocupem porque não tem como colocar todos esses conteúdos na prova. Eles colocam no edital, mas não significa que vai cair tudo isso na prova, tá? Então, a ideia mesmo é só dar uma clareada para vocês relembrarem, porque todos os conteúdos vocês já viram, tá? Principalmente esse ano, provavelmente eles vão colocar mais conteúdos de sexto, sétimo e oitavo. De nono, acredito que eles só vão colocar as coisas principais mesmo, se é que vão colocar. Tá? Então, na primeira parte fala de conjuntos numéricos, números naturais, números inteiros. Tá? Números naturais, que é? São os números positivos e mais o zero. Tá? São aqueles que a gente usa para fazer contagem. E os números inteiros daí é os positivos e negativos. Ok? É importante vocês lembrarem de joguinho de sinal, somar e diminuir, essas coisinhas mais básicas dos números inteiros. Sobre critério de divisibilidade, não é uma coisa que é cobrado, tá? É só importante tu saber por quais números dá para dividir, quando é que dá para dividir. Ok? Daí eu até coloquei aqui como é que são os critérios, os principais, por 2, que é quando o número é par, por 3, que daí tem que somar os algarismos. Por 4 existe um segredinho que o por 4 é quando os últimos dois números da tabuada do 4, quando os dois últimos algarismos de um número eles são da tabuada do 4, então significa que o número inteiro é da tabuada do 4. Tá tudo explicadinho aqui no textinho, mas não é como é importante isso. Por 5, você já sabe quando termina em 0 ou 5. Por 6 é diferente, tá? Aqui eu expliquei para vocês, ele tem que ser par, ou seja, divisível por 2 e divisível por 3. Tá? Então usa as duas coisinhas, é bom lembrar disso. Para quem nunca viu e tal, é bom aprender. Por 7 não tem jeito de saber se o número é divisível por 7 ou não. Tu tem que dividir mesmo. Daí tu divide. Se der certinho é porque é divisível. Se sobrar resto é porque não é divisível, né? Tá? Na dúvida é sempre assim que a gente faz, tá? Para saber se o número é divisível ou não. Por 8 também não tem um jeito simples. Daí faz igual ao do 7. E por 9 daí é igual ao do 3. A gente soma todos os algarismos e vê se está na tabuada do 9 daí, né? Não na tabuada do 3, né? Ali fala sobre mínimo múltiplo comum, MMC, tá? Mínimo múltiplo comum é aquela historinha, a gente fatora os 3, bota 3 números, bota um risquinho do lado e sai dividindo, vai por 1, vai por 2, vai por 3 e assim vai, até chegar no final todo mundo igual a 1. Daí aqui eu botei um exemplo, um probleminha que geralmente é clássico nesses de MMC, tá? Do ônibus, 3 ônibus partem junto de uma rodoviária, eles vão fazer o trajeto e vão voltar para a mesma rodoviária e vão ficar nesses trajetos o dia todo, digamos. Então, em quais momentos que eles vão se cruzar pela rodoviária? Ok, daí botei o primeiro demora 20 minutos, o segundo 24 e o terceiro 30 minutos. Então o que a gente tem que fazer? Fatorar o 20, o 24 e o 30. Daí aqui eu só escrevi, eu não fiz a continha, mas eu imagino que vocês lembram como é que é isso. 20, tá aqui, vírgula 24, vírgula 30. A gente coloca um tracinho assim e vai dividindo, né? Daí dá por 2. Daí dá por 2, que vai dar 10, vai dar 12, vai dar 15. Ainda dá por 2, então vai por 2 de novo, que dá 5, dá 6 e o 15 não dá, daí continua 15. Ainda tem o 6 ali que dá por 2, então vou fazer por 2 de novo. O 5 não dá, fica 5. O 6 aí dá, fica 3 e o 15 continua 15. Agora eu faço... Tem gente que faz por 3, eu vou fazer por 5 porque eu gosto mais de fazer por 5. Não importa a ordem. O 5 daí fica 1 já, o 3 continua 3 e o 15 daí fica 3. Daí por último aqui vou fazer por 3.
Daí dá 1. Aqui também fica 1, aqui também fica 1. Ou seja, chegou todo mundo a 1, então acabou. Daí eu multiplico todo mundo aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. E vezes 3, 120. Então deu 120 é o MMC. É o MMC. Desses três números aqui. 20, 24 e 30. Então quer dizer que de 120 em 120 minutos os ônibus passam junto pela rodoviária, tá? É exatamente isso que quer dizer uma continha assim. Beleza? Isso é mínimo múltiplo comum. Depois fala em máximo divisor comum. Sinceramente nunca vi cobrarem, tá? Mas vai que cobrem. É o máximo, ou seja, é a maior quantidade que tu pode dividir alguns números. Tá? Eu botei um exemplo aqui. Tá? João tinha 150 bolinhas azuis, 360 bolinhas amarelas e 240 bolinhas brancas. Repara, tem que ser 3 quantidades grandes de coisas. E daí a gente quer dividir no máximo grupo possível. Tá? De modo que as bolinhas azuis, as amarelas e as brancas tenham a mesma quantidade em cada grupo, né? Então, por exemplo, eu podia dividir tudo de 10 em 10. Ia dar 15 grupinhos aqui, ia dar 36 grupos aqui, ia dar 24 aqui. Porque os três números são divididos por 10, eles terminam em 0. Tá? Mas pode ser maior até do que 10. Daí o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa com o MMC. Mesma coisa que a gente fez ali do MMC. Fatora, daí eu fiz aqui, botei até o desenho para vocês. Fatora, 150, 360, 240. Fiz toda a fatoração aqui. Só porque, olha só, eu me importo muito daí, é só com aquelas linhas onde todos os três foram divididos, ó. Tipo aqui na primeira, eu dividi por 2. O 150 deu, o 360 também deu, o 240 também deu. Então, eu consegui dividir os três, eu até circulei ele. Já na segunda linha, eu fui dividir por 2, o 75 não deu. Na terceira linha também não, na quarta também não. Então essas linhas onde não dá para dividir os três números, eu nem me preocupo. Tá? Eu só me preocupo quando dá para dividir os três. Ó, aqui também deu para dividir todo mundo por 5. Tá? E aqui também deu para dividir todo mundo por 3. Então 2, 5 e 3 foram as três linhas que deu para dividir os três números. Daí eu multiplico 2 vezes 5, 10 e vezes 3, 30. Significa então que 30 é a maior quantidade que eu posso dividir. O 150 eu posso dividir por 30, o 360 também por 30 e o 240 também por 30. Tá? Então é o maior número que eu posso dividir os três. Isso é máximo divisor comum. Tá? Como eu disse, não é um negócio que se cobra muito, tá? Não é tão simples assim. O MMC sim, o MMC é mais simples. Tá? Decomposição em fatores primos é isso que a gente fez. Isso aqui, ó, decompor em fatores primos é fatorar. Tá? Tipo aqui, o 312 é fatorar o 312. Fatorar. Tá? Daí dá por 2, que fica isso e vai fatorando até tu chegar. E daí no final a gente representa geralmente em número assim com expoentezinho. 2 na 3, 3 na 1, 3 na 1. Ok? Números racionais. Números racionais são os números naturais e inteiros em forma de fração. Muitas vezes a gente esquece e acha que é só um número em forma de fração. Não, ele também pode ser natural, pode ser inteiro, tá? Ele pode ser um númerozinho normal, positivo, negativo. Mas geralmente ele vai estar em forma de fração ou então em forma de vírgula, né? Lembrando que só não é racional aqueles números que tem tipo π, que são representados com letra grega. Tem o π, tem o φ, tem uns números assim estranhos. E aquelas que são as raízes não exatas. Tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Daí são números que não dá pra tirar uma raiz de 2. Tu não sabe o resultado da raiz de 2. Por isso que a gente diz que é irracional daí. Daí não entra nesse grupo aqui. Tá? Ninguém vai cobrar isso, né? Mas é importante você saber. Dízima periódica. Dízima periódica é racional, tá? Ela é infinita. Ok? 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. É infinito. A gente não sabe até quando vai. Mas a gente consegue representar em forma de fração. 1/3. 1/3 é 0,3333. É dízimo. Tá? Então por isso que ela é racional. Porque dá para fazer em forma de fração. 5/6 também. Tu vai dividir, vai dar uma dízima. Ok?
Mas o fato de conseguir escrever em forma de fração, então, torna ela racional. Racional tem a ver com fração. Fração racional. Ali fala também nos temas, ali, os conteúdos que vai cair, fala sobre operações entre números racionais. Operações é somar, diminuir, multiplicar, dividir, tá? Números com vírgulas e as frações. Ok? Quando for número com vírgula, acredito que não tem problema nenhum para ninguém, né? Tá? Somar e diminuir, tu sempre coloca vírgula embaixo de vírgula e vai de boa. Agora, se é para multiplicar, daí tu multiplica normal e coloca vírgula no final. Daí tem que contar o número de casas, né? Por exemplo, aqui, vou fazer um exemplo, né? Quando é somar, vamos lá, 312,25 mais 2,3. Ah, pode fazer assim, professor? Não, não pode, tá? Tu tem que botar vírgula embaixo de vírgula. Daí tu traz aqui, ó, pra ficar certinho assim, ó, vírgula embaixo de vírgula. Daí tu pode fazer a continha. Eu vou até passar um tracinho aqui, ó, e vou fazer a conta. Tá? O 5 não tem ninguém embaixo, dá 5, né? Então vamos lá no final, vai dar 5. Agora 2 mais 3 também, 5. Agora sim, a vírgula embaixo da vírgula vai dar vírgula, né? É legal botar assim. 2 mais 2, 4. E o 13 ali não soma com ninguém, então vai dar 13 também. Então agora deu certinho. Ok? Então tem que ficar sempre vírgula embaixo de vírgula. Ok? Agora se for multiplicar 132,25 vezes 2,3, tá? Daí não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula, pode ficar fora, pode ficar perto, não tem problema. Tu faz a conta normal, né? 5 vezes 3, 5 vezes... vai fazer todo mundo. Vou botar aqui bem rápido. 3 vezes 5 dá 15. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então deu isso. Mas agora o de baixo. Deixa um quadradinho, né? O quadradinho lá de conta, eu vou botar um símbolo aqui. Vou botar um asterisco. Cadê os asteriscos? Aqui, botei um asterisco. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. O barbado me achar agora. Vou fazer isso daqui. Segredos. Fechou. Beleza. Isso. Agora então eu somo eles, que vai dar, deixa eu ver, 5, 7, depois 11, vai 1, 9, 4, 13 mais 1, 14, 3, 6, 9 mais 1, 10, 3. Acho que é isso que dá. Tá, 10 esse númerozão todo. E falta vírgula. A vírgula eu conto, tem duas casas em cima, mais uma casa embaixo, ou seja, 3 casas. Então eu vou pular 1, 2, 3 e vou colocar a vírgula. Vou colocar de lápis aqui que fica mais fácil. Tá? Então ficou 304,175 no meu exemplo aqui. Tá? Isso é multiplicar números decimais. Dividir, daí a gente divide normal, tá? Divide normal e na hora que for para descer a vírgula, desce, bota ela lá na chave e pronto, tá? Tipo 42,5 dividido por 2. Tá? Bota aqui a chave e vai fazendo a conta. 4 por 2 dá 2, que dá 4, sobra 0. Tá? Desce o 2. 2 por 2 dá 1, que dá 2, sobra 0 também. Agora a gente desceria a vírgula, mas não desce pra cá, daí coloca aqui ela, ó. Tá?
Coloca ali ela na chavezinha e continua a conta. Agora sim, desce o 5. 5 por 2 dá 2, que dá 4, sobra 1. Acabou a conta? Não. A gente coloca a vírgula lá para continuar a descer o 0. Como já tem a vírgula lá, então eu já posso botar direto o 0 aqui. Então 10 dividido por 2 dá 5. Que daí vai dar 10 e vai sobrar 0. Menos 10 sobra 0, 0, 0. Beleza. Tá, então deu 21,25 e claro, né? 42,5 dividido para 2 é 21,5. Sempre que vocês tiverem dúvidas se tu fez certo ou não, faz com números que tu saberia sem fazer a conta. Que tipo é 42,50, né? Metade de 42 é 21, metade de 50 é 25. Tá? Fração, somar e diminuir. Embaixo tem que estar sempre igual, tá? Então quando é fração, 2 sobre 5. Tu quer somar essa fração, tu vai somar com mais outra fração. A outra fração também tem que estar embaixo igual. Tipo assim, 7 sobre 5. Ok? Daí embaixo está igual, é só somar. Vai dar igual a 2 mais 7, 9. 9 sobre 5. Isso, beleza. Depois eu boto o traço ali. Ok? Soma em cima e mantém embaixo. Professor, e se embaixo for diferente? Daí tu faz um segredinho. Tu faz algum segredinho para que embaixo fique igual, tá? Não sei como, mas tudo tem que fazer. Vamos fazer um aqui. 3 sobre 2. Beleza? Mais 5 sobre 7. Tudo diferente, né? Pra ficar legal. 3 sobre 2, 5 sobre 7. Repara que embaixo são diferentes, então não basta só somar em cima, tá? Não, tu tem que fazer um negócio diferente. Que é multiplicar esses dois de baixo, tá? Multiplica um pelo outro. 2 vezes 7. E 7 vezes 2. Só porque o mesmo que tu multiplica embaixo também tem que multiplicar em cima. Ou seja, se tu multiplicou por 7 embaixo, também tem que multiplicar por 7 em cima. E se tu multiplicou por 2 embaixo, tem que multiplicar por 2 em cima também. Então vai ficar como? A minha fração aqui, como eu multipliquei por 7, vai ficar 21 e embaixo vai ficar 14. E já a outra, em vez de ficar 5, vai ficar 10 e embaixo vai ficar 7 vezes 2, 14. Repara que agora embaixo são iguais, que era o que eu queria, né? Daí sim eu posso somar em cima e manter os de baixo. 21 mais 10 vai dar 31 sobre 14. Beleza? Tá, isso tudo é coisa que a gente já viu em escola, mas, né, eu sei que vocês esquecem. É bom vocês relembrarem isso. Às vezes cai essas coisas. Quando é multiplicação, não. Daí multiplicar é só fazer vezes o de cima vezes cima, de baixo vezes baixo, tá? Não precisa estar igual, não precisa estar nada. Geralmente é bem pouco comum eles pedirem isso, justamente por causa disso. Porque ninguém lembra como é que se faz multiplicação. Dividir uma fração pela outra também, tá? É uma coisa sem sentido. Mas tu inverte a segunda fração e daí multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Tá? Eu não boto exemplo porque é mais difícil encontrar um exemplo prático sobre essas. Transformar a fração em decimal. 31,14. Tá, isso. Tu quer transformar com vírgula, tu divide. Divide 31 por 14. 31
por 14. Bota ali na chavezinha e divide. Tá? Se tu quer transformar em número com vírgula. Procura 14 para 31. Dá, eu acho que cabe duas vezes. Dá 2, que dá 28. Dá 28. Aqui que é mais fácil. Vou botar aqui 28. Ok. E daí vai dar 31 menos 28 sobra 3. 0,3. Dá? Não dá? 14 não dá? Então faz assim, ó. Coloca vírgula. E daí lá vai ficar 0. Beleza? Daí agora faz 30 para 14, que daí vai dar 2 de novo. Só que daí agora vai dar 28, vai sobrar 2. Vai sobrar 0,2 agora. Daí já tem a vírgula ali. Vai dar 20. Que daí vai dar só 1. Vai dar 6. E vai longe, tá? Isso vai bem longe. Mas é assim que a gente transforma um número em forma de fração em vírgula. Vai ter fim? Vai ter fim. Uma hora vai ter fim. Ou senão é uma dízima periódica. Tá? Mas chega uma hora que a gente encontra um padrão. Agora o contrário. Transformar decimal em fração. Decimal em fração é mais de boa, né? Tipo, quanto que é 3,5? Tá? Em forma de fração. A gente escreve o 35 e embaixo a gente coloca 10. Por que que é 10? Tá? Se não fosse 10 seria 100, se não fosse 100 seria 1000. Tá? É só 10 porque é só uma casa depois da vírgula. Tá, e acabou? É só isso? Não, daí a gente simplifica. Aí bota assim, ó. Igual. 35 e 10 tem na tabuada do 5. 35 por 5 dá 7. E 10 por 5 dá 2. Agora sim. Agora acabou. 7 por 2. É isso que é o final. É a fração que representa 3,5. Tá, e quando é dízima periódica? Daí é diferente mesmo, tá? Dízima periódica, daí a gente coloca sobre 9 e tal. Mas enfim, o principal é saber quando é fraçãozinha normal, não dízima. Depois ainda tem a parte de razões, proporções, regra de 3, simples e compostas. O principal disso daqui é você lembrar que tem aquela questão das variáveis quando é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá? Então, o principal é lembrar disso. Eu botei dois exemplos aqui. Um que é diretamente proporcional e outro que é inversamente proporcional. Tá? Tem os dois tipos. É conteúdo de 8º ano. E tem também a regra de 3 composta. A regra de 3 composta tem uns macetes e tal na internet que explica como fazer, tá? Mas eu sugiro que sempre quando for fazer, tu divide. Tá? Divide pela quantidade, pelo tempo e depois multiplica de novo pela quantidade e pelo tempo. Tá? Tipo aqui o exemplo das vacas aqui, leite, dias. Ok? Que daí dá mais certo. Se eu ficar explicando por um macete, vai confundir muito. Porque tem que ser bem explicadinho, é mais fácil por vídeo. Vídeo do YouTube mesmo. Porcentagens e juros também. É tudo regra de 3. Só porque sempre quando a gente vai montar uma porcentagem, a gente tem que lembrar que quem é o 100%, é o total. Tá? Isso nunca vai estar escrito num problema, mas a gente tem que lembrar. E também tem aquelas porcentagens sucessivas, que é uma porcentagem em cima de outra e tal. E por aí vai. Por último, os números reais. Números reais é os números em forma de raiz, tá? Que também é visto bem pouco e também é cobrado bem pouco isso nos locais. Ali eles colocaram que vai ter, é um dos conteúdos programáticos, porque provavelmente é um dos poucos conteúdos que deu para trabalhar em sala de aula esse ano. Tá? A maioria das escolas começa com esse conteúdo no começo do ano, ou então no final do 8º ano trabalha isso. Então por isso que está ali como conteúdo. Não sei se eles cobram ou não. Eu coloquei aqui o principal. E daí depois tem uma série de exercícios, tá? Sobre esses primeiros temas, ok? Então, tentem fazer aí, ver o que dá de fazer. Beleza?